Muito bem, seja bem-vindo a mais estudo de caso aqui do programa Te Ajuda a Passar. E hoje eu estou com uma convidada assim super especial, a Thaís, que vai estar aqui falando para você que está estudando para carreiras jurídicas, mais especificamente Defensoria Pública. Fique comigo que, como em todos os estudos de caso, provavelmente você vai sair daqui muito melhor do que entrou, com várias sacadas, várias dicas, com uma mudança de mentalidade diferente que você pode aplicar imediatamente nos seus estudos para conquistar a sua aprovação também. Thaís, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberto. É, Na verdade, eu te conheci ano passado, né? Na verdade, conheci ano retrasado. E aí, resolvi tentar mudar minha forma de estudar. Eu estou muito feliz com essa conquista, porque é exatamente o que a gente estava conversando antes. É uma instituição que faz muito bem às pessoas. Originalmente eu estudava para magistratura e resolvi fazer defensoria prestar tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu moro no Rio hoje em dia, porque era a instituição mais afeta aquilo que é do meu jeito, né? Enfim, fiz estágio na defensoria, não fiz na magistratura. Sou filha de mãe concursada e, Olha, enfim. legal. Tua mãe, como que ela chama? Minha mãe é Ana Helena e ela é juíza criminal aqui no Rio. Nossa, então já tinha toda essa pressãozinha aí, né, da mamãe já ser juiz e tal, mas vamos falar mais sobre isso também, que eu quero entender direitinho essa tua história. Então, você me conheceu no ano retrasado, você lembra por onde, Thaís? Foi no Instagram, foi no YouTube? Foi pelo Instagram, como a minha amiga que trabalha com marketing, né? Eu fui impactada Ah, por aqueles impulsionamentos patrocinados, essas coisas. aham. Eu vou ser muito sincera aqui, porque eu acho importante, né? Por favor. Tem várias pessoas que adoram coaches, assim, fazem. Eu tinha muito receio, eu sempre fui uma pessoa muito independente no estudo. Eu estudo sozinha, sei lá, há muitos anos. Aham. É, Minha mãe, na época do colégio, minha mãe me ajudou muito pouco. Eu sempre fui uma pessoa mais independente mesmo. E aí, essa ideia de depender de alguém me irritava um pouco. E eu achava até, como que aquela pessoa pode querer me ajudar? Eu sempre pensei que a gente se ajuda muito, né? Eu acho que quando a gente decide mudar, melhorar, só, assim, depende muito da gente. E aí eu tinha essa ideia. Mas aí eu conheci pelo Instagram. E eu comecei a seguir. Aí via, não tinha live ainda na época, eu tinha algumas, mas agora tem um pouco mais. Tinha algumas coisas no YouTube depois. Eu comecei a ver assim, comecei a ver um pouquinho, a ver os stories, ficava muito pouco no Instagram, mas quando eu entrava eu via. E ainda E assim com aquele pezinho atrás, né? Tipo, não, 2 pés atrás, assim, os dois, então. porque eu falava assim, nossa, mas como que, né? Como que, enfim, a pessoa deposita o futuro na mão de alguém, mas aí eu comecei a perceber que, na verdade, a forma de você trabalhar, né, no Eu Te Ajuda a Passar, com todo o suporte, com a Nádia, era totalmente diferente daquele preconceito que existe em relação a coach, que faz planilha, que faz o seu horário, que, enfim, traça metas. Eu nunca gostei disso. Porque eu acho que a gente se conhece muito, né? A gente é a primeira pessoa que a gente tem que saber as nossos, como posso falar, nossas possibilidades. Tem dia que eu sei que eu vou estudar 10 horas, vai ter dia que eu sei que eu não vou conseguir estudar. Então, eu acho que a gente tem que se conhecer, né? Um autoconhecimento é fundamental nessa caminhada. Então, alguém determinando para mim metas e horários, eu tinha, assim, pavor. E eu comecei a perceber que com você não era assim, era bem diferente. É, o vídeo que me fez decidir foi quando você falou, não lembro exatamente em qual canal, porque eu via em quase todos, Aham. que o método não era milagroso no sentido de, fez e passou, né? Vai fazer esse método e vai necessariamente. Na verdade, organiza os estudos para ser uma caminhada mais curta. A verdade é essa, você acaba, é uma caminhada, querendo ou não, árdua, de muito custo, até escrevi quando eu passei, de muito custo, não só material, porque é caro estudar para concurso, mas assim, emocionalmente falando também é bem caro. E aí você falou isso, não, mas eu não tô aqui, você não, só por causa do método você não vai passar, assim, não é uma coisa, a Uhum. gente ajuda a organizar para ter mais clareza, que é a palavra que você mais usa e, enfim. E aí eu decidi tentar. Foi o que eu falei, eu acho que agora eu tô precisando.
eu estagnei e eu falei, agora eu tô precisando de um profissional que me ajude a organizar meus estudos, porque eu já sempre fui muito organizada, mas eu percebi que faltava alguma coisa. E aí eu decidi por contratar o Raio-X, a turma do Raio-X. Legal, do Checkmate. Checkmate, perdão. Então você tá me dizendo que você estava com os dois pés atrás, aí começou a ver algum vídeo, começou a seguir a gente, viu nos stories. E o que levou você dar esse voto de confiança? Teve algum momento, você falou de um vídeo, né, em que eu falo que a gente, e realmente você está certíssima, né? A gente daqui não prega nem fórmula milagrosa e nem, né, fórmula mágica ou alguma coisa que vai cair do céu e o aluno vai precisar estudar. Até porque isso literalmente não existe para concurso. Você que está nos assistindo aqui e está pegando esse vídeo agora, já coloque isso na sua cabeça. Você vai ralar. Você vai ter que se dedicar. A Thaís está aqui com o resultado dela porque ela ralou muito. Não existe almoço grátis, né, Thaís? Você não vai conseguir uma coisa tão fantástica na nossa vida que é você obter um cargo público. Tem muito trabalho, o resto da vida, sem muito trabalho, sem muita dedicação, sem muita entrega. Eu tenho certeza que você fez tudo isso. Mas por que você decidiu dar esse voto de confiança, né, Thaís? Primeiro, a gente alinhou algo que você já estava buscando, ou seja, não era um desses coaches que dá tudo pronto e que fala o que você tem que fazer. Isso. A gente alinhou nisso aí. Mas teve algum momento que você, nossa... Teve. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre como eu cheguei, né? Eu fiz o FRJ aqui no Rio, decidi morar fora, voltei para estudar para concurso, fiz a prova da EMERGE e passei. EMERGE é porque aqui no Rio é muito famosa. É a escola da magistratura, é uma escola muito forte, que pega o edital da magistratura e pega os desembargadores, juízes e basicamente ensina todo o edital em 3 anos. É uma pós-graduação também. Eu, durante a EMERGE, eu fiz alguns concursos para a magistratura e comecei a perceber que eu lutava, tipo assim, eu estava ali perto da nota de corte, mesmo estudando. A escola da magistratura te exige muito, ela, enfim, te dá muitas tarefas, é uma panela de pressão emocional. Mas eu fiz alguns concursos, consegui passar em algumas primeiras fases discursivas, mas objetiva não. Mas eu falei, mas tudo tem seu tempo. Lá foca muito na discursiva, muito. Lá quase a gente não faz objetiva. Isso foi um dos meus erros. De não fazer, desde o início, objetiva, lei seca, isso eles Mesmo porque a prova lá, desde a primeira fase, já é subjetiva, se eu não me engano, não é isso? Não, o que acontece? Sempre foi. E aí o CNJ editou uma resolução e unificou para o Brasil inteiro. Então, só que eles são muito contra. Eles só começaram a fazer objetiva porque o CNJ meio que, olha, tem a resolução, você não tem como fazer a discursiva. Tá. Eles são muito contra. Tem pouco tempo, né, Thaís? Porque os concursos do Rio sempre tiveram essa peculiaridade, né? De prova, primeira fase, ser provão, né? Aberto. Procuradoria também, magistratura. Aqui também foi. Eu fiz Ministério Público do Rio. No último ano da EMERGE, eu fiz Ministério, porque abriu só no último ano. Fiz Ministério Público do Rio, primeira fase, passei discursiva. Defensoria Pública do Rio, né? Passei na primeira fase. Magistratura só teve agora, né? Objetiva. Já é objetiva. Tudo que era discursivo eu mandava bem, mas objetivo não ia tão bem. E ficava perto da nota de corte, mas não ia bem. Quando eu acabei a EMERGE, eu estava na defensoria, na segunda fase da Defensoria do Rio. E eu passei pela banca de privado, porque aqui são várias bancas. E aí você vai sendo eliminado de acordo com a banca. Na de penal, que era a matéria que eu mais sabia, a matéria que eu sempre trabalhei, a matéria que eu, enfim, fui, inclusive, participei de grupo de estudo na faculdade. Era penal, processo penal e execução. Era a banca específica disso. Isso me arrasou. Isso, assim... E eu sabia que não era conteúdo, porque era a matéria que eu mais sabia. Eram as matérias que eu mais sabia. E ali eu fiquei mais de um mês, assim, destruída mesmo, chorando, sem saber o que fazer. Foi nesse momento que eu falei, já te acompanhava há mais tempo, quase um ano, e eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. Sei que discursivo eu vou bem, para o cargo que eu quero, eu preciso passar pela objetiva, que era magistratura, né? E aí eu decidi contratar a turma do Rock Checkmate. Você foi da turma? Ai, não lembro. 7, eu acho? Acho que foi 7. Ano passado, né? Péssima com essas coisas. Foi ano passado. Bacana. E como é que estavam os seus estudos, então, antes de entrar para o rock, né? Você contou desse contexto, que você ia bem nas subjetivas, mas aí agora, né, a necessidade de passar primeiro pela objetiva. Quais eram as suas dificuldades? Como é que você se sentia nesse momento aí, antes de fazer essa transição para o programa? Então, eu me sentia... Eu sempre fui muito organizada com os conteúdos, mas eu não sabia... Eu não fazia questão.
Eu não fazia esse concurso, tech concurso, enfim, qualquer um que vocês escolham, né? Uhum. Eu não fazia. E eu tinha umas amigas que fazem prova para delegados, são delegadas hoje em dia, graças a Deus. Falavam assim, como que você não faz? Você tem que saber onde você está indo bem, onde você tá... E eu não fazia. Eu mandava bem nas discursivas porque minha base era muito boa, mas era uma coisa muito difusa. Eu sabia o que eu ia estudar no dia, tinha um cronograma, mas era basicamente caderno, que eu estudava para Emerge mesmo, e doutrina. Sem lei seca, sem questões, assim, não fazia nada. Fazia pouco, Revisão? quase nada. Oi? Revisão? Revisão também não fazia. Não fazia nenhuma, assim. Muito difícil. Então, você parece que, pelo que você está contando, inclusive é bem engraçada essa tua história, porque lembra muito a minha preparação, né? Quando eu comecei a estudar, eu também bem perdidão, né? Enfim, e na época não existia nenhum desse tipo de serviço, né? Não existia esse tipo de... literalmente você enfiar a cara ali e tentar. Eu lembro claramente que eu adorava ler livro. Eu adorava. O meu prazer de sentar para estudar era pegar um livro novo, né? Tirar o plástico, ele ali cheirosinho, e começar a abrir, começar a devorar e imergir naquela leitura ali. Mas eu também meio que inverti a ordem. E pelo que você está me falando, parece que você inverteu a ordem na preparação. Você ia muito bem, se preparou muito bem para as segundas fases de carreiras, Sim. mas na primeira fase, que é justamente o que cobra, e aí envolve muita estratégia de estudo, né? Lei seca, fazer questões, revisão e todas as técnicas que a gente vai poder abordar aqui também do método, eu também deixei para trás. E aí, com um ano de muitas reprovações, foi que eu comecei a me atentar, cara, para eu começar a escrever para passar, tanto que depois que eu comecei a passar na objetiva, eu comecei a passar na subjetiva também e já conquistei as minhas primeiras aprovações. Então, me parece que você inverteu a ordem da correção. Isso significa dizer que o seu início de estudo voltado para a subjetiva não foi perdido, muito pelo contrário. Não. Não, a base, eu acho importante você formar a base, porque assim, não adianta você passar na primeira fase em concursos de carreira jurídica, enfim, e aí do nada você começar para a segunda fase. Eu acho que é importante tentar conciliar ao máximo a formação da base, eu acho que é esse estudo mais, enfim, tem gente que gosta de livro, eu particularmente hoje em dia não pegaria, mas você fala um pouco disso, né, das estratégias no curso. Mas conciliar com elaboração de questões, exatamente, enfim, adotar o método que você ensina, né? O método 3.1, leitura de lei seca, enfim, tudo com a rotatividade das fontes, né? Enfim, é aquilo tudo. Mas eu acho muito importante conciliar desde o início, porque senão você perde muito tempo, exatamente o que você falou. Eu me via muito bem preparada, eu falava assim, cara, eu tenho certeza, se eu passasse para a segunda fase, eu mandaria bem, pô, eu faço sentença toda semana, lá na Emerge tinha, né? A gente acompanhava o juiz. Então, isso me faltou. E aí eu percebi que eu precisava organizar melhor o meu estudo. Basicamente foi isso. Bacana. Interessante, né? Essa inversão talvez tenha sido involuntário, eu acho que foi. Sim. Mas e aí depois que você entrou, né? Pô, Roberto, eu sentia que para o objetivo eu precisava desse apoio. Você teve alguma dificuldade na adaptação para a metodologia? Como é que foi você seguir aquele passo a passo que a gente ensina? Como é que foi participar das sessões em grupo? Descreve para mim um pouquinho esse momento em que você começou a lidar com o método em si. Teve alguma coisa que você ficou, não sei se por aqui? Como é que foi essa fase? Como eu falei, né, eu tinha muito receio. Mas eu contratei e eu faço terapia também, então eu fui muito assim, se eu contratei é porque eu percebi que eu precisava mudar. Só que você fala um pouco disso também nas aulas, mas assim, é muito difícil mudar. É muito difícil você fazer uma autocrítica e falar, é aqui que eu tô pecando, é nesse jeito que eu tô pecando. Então, eu tive muita dificuldade, apesar de já contratar, né, me inscrever na turma e saber que eu precisava mudar, né, racionalmente. No dia a dia foi muito difícil. Eu escrevia, tem um caderninho, né, que você fala para fazer, tem um caderninho aqui, e eu tentava ler todas as frases, eu marcava de marcar texto, as frases mais motivacionais que você falava até, se você está fazendo alguma coisa errada, você precisa mudar, assim, sabe? Não dá para você seguir fazendo aquilo que te levou a estagnar. Então, eu tentava ler isso, porque eu tive muita dificuldade de largar o que eu estava fazendo, que era um estudo mais para discursiva, doutrinário,
para entender que eu precisava fazer questão, precisava ler lei seca, precisava parar um pouco, porque eu parei, quando eu contratei, né, quando eu me inscrevi na turma, eu parei para ver exatamente onde eu estava, em cada matéria, cada tópico, né, o raio-x, nossa, para saber exatamente onde eu estou, eu precisava melhorar. Isso foi muito difícil, muito. A gente tem uma ansiedade natural de querer resultados, e muita dificuldade de mudança. Então, isso para mim foi o mais difícil. Mais do que revisar, porque eu fui implementando, mas a dúvida de que daria certo. Mas logo isso foi se dissipando, porque você vai vendo o resultado, vai vendo o crescimento nos acertos, vai vendo a matéria se consolidar. E eu estava fazendo provas, né? Então você vai se vendo bem nas provas, melhorando. Como eu estava muito próximo da nota de corte, como você também usa essa expressão, achar uma agulha no palheiro, né? É difícil naquele momento você precisa refinar o seu estudo para saber exatamente o que está dando errado. E foi o que eu contratei, né? A gente começou as sessões, acho que 3 ou 4 semanas antes da Defensoria São Paulo, da primeira fase, que é a objetiva, que eu falei, nossa, não tem chance que é objetiva. Tá. E aí, pro estudo de reta final, eu apliquei já a metodologia. Já fiz, cara, basicamente eu revisei por questão, lia o tema, fazia questão, lei seca, então assim, eu basicamente tentei fazer muito rapidamente, né, porque eu estava ainda assistindo às aulas, aquilo que eu achava pertinente que estava dando errado até então. E aí eu consegui obter exatamente o percentual que faltava para eu chegar na nota de corte. Uau, uau. Então, a gente está falando de um mês de estudo pelo método. Mais ou menos, isso aí. Você já matou a pau ali, que era justamente esse ajuste fino que estava faltando, né? Isso. Como que foi? E aí foi aprovada a primeira fase da Defensoria de São Paulo. Como que foi aprender a montar, por exemplo, o seu próprio horário? Eu tive um pouco de dificuldade, apesar de eu já saber, mas assim, fala para não dividir, né? Você fala para não dividir as matérias. Eu sempre gostei de estudar da forma que você falou mesmo, da forma que o método 3.1 meio que imagina, né? É uma matéria por dia, enfim, às vezes você vai estudar a mesma matéria 2 dias, dependendo de quanto tempo você vai disponibilizar, né? Enfim, semanas e tudo mais. Uhum. Isso eu já fazia, mas eu achava que eu tinha que dividir, eu achava que tinha que estudar constitucional na primeira semana e na segunda semana também, já que eu ia estudar, enfim, 16 horas, 8 horas num dia, 8 horas na outra semana. Eu fiquei um pouco perdida, mas assisti umas 3 vezes aquela aula do cronograma, mas de resto foi tranquilo, assim. O que eu fiz? Eu também fiz um cronograma voltado para uma reta final, porque era o que eu estava em mente com a Defensoria de São Paulo. Mas eu apliquei o cronograma, a feitura da elaboração do cronograma para a magistratura Rio, que eu fiz agora. E, enfim, eu acho que é importante para todos os tipos de estudo. Assim, eu peguei isso para minha vida e já indiquei para todo mundo, né? O método. Que bacana. Não sei se você viu, Thaís, mas a gente tem inclusive uma aula sobre o planejamento pós-edital. Na semana 8, uma aula nova. Não sei se você chegou a olhar. Eu não sei se eu consegui ver. Porque eu fui vendo na ordem. Eu não tinha como, na época, vai liberando, né? Isso. Aí a semana 1 eu vi, na semana 2, na semana 3. E aí eu passei no domingo e eu até falei com você falou, pula para aula tal, que é a aula da discursiva. Isso. E aí foi o que eu fiz. Aí depois da prova eu até voltei e tentei ver algumas coisas, mas eu não lembro se eu vi, sinceramente. Dá uma olhadinha depois, porque essa aula foi incluída no finalzinho do ano passado, acho que em outubro, mais ou menos. Os alunos cobravam muito isso e a gente aí desenvolveu essa nova forma de se preparar para pós-edital. Né? Saiu o edital, o que eu faço? Aí você já está imaginando, né, que eu vou pedir para você olhar a sua planilha, que tem que estar montadinha, né, tudo organizado, para você ali fazer esse planejamento quando sai o edital e como você vai estudar antes da prova. Então, vamos lá. Então, você está me dizendo que para a primeira fase, o método te ajudou, você bateu o raio-x também e conseguiu achar aquele percentual que estava faltando ali. O que você descobriu, né, no momento que você começou a aplicar o método 3.1, que você estava fazendo de errado e que você precisava melhorar? Qual foi a sua descoberta ali nesse momento? Cara, objetivamente, eu não sabia exatamente o que estava faltando, assim, de temas mesmo. E eu até acho que já cheguei a falar para você. E emocionalmente também, porque o método vai para além do
enfim, do material, né? Ele ajuda a organizar, ajuda a te dar mais segurança, porque você vai vendo tudo acontecer, mas tem muitas aulas. Basicamente foi o que também eu usei, que são motivacionais e que eu nunca imaginei que fossem fazer diferença. E basicamente, além dessa organizaçãozinha, dessa agulha no palheiro, foi o que fez, assim, foi a cereja do bolo, assim, sabe? Porque a Defensoria Rio, como eu disse, foi emocionalmente muito difícil para mim. Então, quando eu comecei a me desarmar mesmo, a ser mais humilde e entender que eu precisava me motivar todos os dias, que eu não me cobrava muito de estar sempre motivada. Não, eu posso me motivar todos os dias. Isso foi muito importante. Identificar os perfis também de como eu sou. Eu fiz toda essa parte, eu achei incrível, porque é um autoconhecimento que faz falta na caminhada. E foi exatamente achar os tópicos, vamos supor, penal. É uma matéria que eu acho que eu domino. Mas eu percebi que, enfim, eu fazia 78, 76, porque faltava um estudo, por exemplo, dos crimes contra a pessoa que eu não estava tão consolidado. Então, isso eu achei um exemplo, né? Tem outras matérias. Constitucional, que eu achava que eu mandava bem. Quando eu parei e sentei, fiz as questões, eu vi que não, que era, tipo, eu precisava estudar mais. Então, essas falsas percepções que a gente tem, que ajudam a ter mais clareza e ajudam a ter um estudo mais estratégico. Quando eu parei, fiz isso, que é basicamente a primeira semana, é você parar, sentar, conhecer o seu estudo, se conhecer ali era exatamente, eu acho que é o que faltava, assim, para as coisas darem certo na primeira fase. Mas isso que você está falando é de extrema importância, porque eu sinto exatamente o que você está falando, que falta muito nos concursos, né? Nos concursos de forma geral. Às vezes, o estudante, o candidato, ele fica tão bitolado em estudar, consumir conteúdo e acumular conteúdo, que ele nunca para fazer uma autoanálise, né? Uma autocrítica, como você falou. Senta para planejar, senta para entender exatamente por onde você está indo. É mais ou menos como se você estivesse caminhando, dirigindo um carro numa estrada, mas sem consultar o mapa. Você não pode caminhar rumo a um destino se você não para, às vezes, para entender, será que se eu pegar essa curva aqui à direita, eu estou indo mais perto ou mais longe de onde eu quero chegar? Sim. E isso é feito com ou você tem um GPS ou você tem um mapa. Mas seja como for, você precisa ter esses momentos, né, de parar, avaliar o teu caminho, aonde você chegou até aqui, o que está faltando, aonde eu posso melhorar e quem que sou eu, né? O que eu mais gosto, o que eu menos gosto, como eu me motivo mais, como eu me motivo menos. Isso tudo que você está falando é como a gente está comentando aqui, né? É que muitas vezes falta, não é estudo que falta para o candidato que está comprometido com você. Sim. É simplesmente ajustes que muitas vezes, se você não para fazer, pode inclusive ficar pelo caminho, quem sabe até parar de estudar porque fica achando que aquilo não é para mim, que eu não sou capaz e não tem nada a ver com capacidade. Às vezes tem a ver com clareza. Essa é uma palavrinha que eu falo demais no curso, né? Fala muito e eu acho muito pertinente, porque o método tem várias coisas, mas várias estratégias, né? Ensina tantas coisas, mas assim, a clareza, eu acho que é a palavra-chave de tudo, de todas as técnicas que você ensina. Você sentar e ver exatamente, desde o início, o que você tá, né? Precisa melhorar, aonde você precisa direcionar seu estudo. O que mais cai, isso também eu acabei não falando, mas era uma coisa que eu já fazia, mas como antes do curso, de maneira muito difusa. Eu sabia que em penal até caía crimes contra a pessoa, por exemplo, mas eu sabia. É aquela verdade que todo mundo sabe. Ah, cai crimes contra a pessoa, todo mundo sabe, mas precisa estudar. Quanto que cai? Qual é a incidência? Eu tô bem nessa matéria? Isso eu não fazia a menor ideia. E o método me ajudou nesse ponto também, assim. O que mais cai, estudar estrategicamente para encurtar o caminho. Não é que quem não estuda assim, eu acho que até chega lá, mas demora, bate muito mais na trave. Acho que contar com ajuda... Eu acho que também isso foi um ponto muito... Para mim, emocionalmente, eu cresci muito quando eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Porque, como sempre eu fui mais sozinha e tal... É difícil você parar e ouvir até o estudo de caso, trocar
O grupo do Telegram, eu nunca fui uma pessoa que interagia muito, assim, até falo, tiro dúvida e tal, mas não para compartilhar a experiência. Antes de participar da turma, eu achava, nossa, como assim compartilhar a experiência? Como que alguém vai me ajudar? Eu tenho uma realidade, outra pessoa tem outra realidade, mas eu vi o quão é importante essa troca, assim. Isso também foi uma coisa que eu me desarmei. Falei, eu vou falar todas as minhas dificuldades do dia, eu vou participar, eu vou ouvir o outro, o estudo de casa é importante. Eu me desarmei disso tudo, assim, e foi essencial conhecer outras pessoas, outras histórias. Isso é muito legal. Uau, que bacana. Você não sabe como pra gente aqui é gratificante escutar isso, porque acho que essa coisa de esticar a mão, né, e exercer um pouco essa humildade, entender que, pô, eu não tenho todas as respostas, e se eu quero ir mais rápido, eu posso ir com alguém. Sim. Eu vou até mais longe, né? Porque Sim. eu acho que isso é um exercício diário que não só a gente precisa, como ser humano, executar isso e estimular isso, mas principalmente quando você começa a exercer um cargo público da importância do qual você vai exercer, para ajudar outras pessoas e estar sempre se colocando no lugar das outras pessoas. Esse contato em grupo que, quando surgiu dentro do programa e a gente pensou em, entre aspas, misturar alunos de várias carreiras, e os alunos normalmente olham, não, mas como que eu vou estar falando sobre minha vida, sobre meus estudos, com a pessoa que não estuda nem para o cargo que eu estou estudando? Você percebeu que as dificuldades são as mesmas? Sim. Então, no início eu tinha muita dificuldade. Eu falava, mas por que essas pessoas estão falando sobre a vida delas? E aí você batia muito na tecla. Falem das suas dificuldades, falem das suas conquistas, porque também não é só dificuldade. Acho que a gente vai avançando e vai percebendo um pedacinho de cada vez, sabe? Um degrau de cada vez. E você vai vendo a turma crescendo junto. E, vamos supor, o planejamento. A pessoa pode estudar para outra carreira, ou, enfim, técnico, médio, o que for. Ela vai ter a mesma dificuldade de montar que eu tive. Eu tirei várias dúvidas antes de montar, eu olhei o grupo para ver, porque você já tinha tirado muitas dúvidas ali. Então, isso é um exemplo de como, na verdade, entre outras coisas, a dificuldade de se concentrar, a dificuldade, a autossabotagem, né, de achar que a gente não é capaz. Isso afeta todo mundo, é ser humano, né? Independente da carreira. Então, fez muito bem esse contato. Obviamente, quando o estudo apertou, eu acabei não vendo tanto o Telegram, eu excluo rede social e tudo mais, para quando chegou próximo da segunda fase, mas até acho que umas 3 semanas ou 2 semanas antes, eu ainda acompanhava, porque apesar de eu já estar um pouco mais avançada, as pessoas estavam mais estudando para as objetivas, eu achava importante falar, trocar, essa troca de ideias eu achei incrível, troca de experiência também, né? Que bacana. Isso significa dizer, então, que você entrou de cabeça no método, com a mente aberta, Sim. Buscou usar todas as ferramentas que ele disponibiliza, buscou não só participar das sessões, mas também do Telegram, enfim, dos nossos grupos, e buscou aprender com a experiência dos outros, né? Sim, exatamente. Foi o que eu fiz. Engraçado, viu, Thaís? Porque eu falo constantemente, a gente está abrindo uma nova turma agora, e eu já estou batendo na tecla em cima deles enfim, das pessoas que vê a gente na rede social, eu falo, cara, se for para você entrar no método, e foi a primeira coisa que você falou hoje aqui, não entre armado, se desarme, né? Entre de cabeça aberta, entre buscando realmente fazer algo de diferente que você não está fazendo, porque, de fato, a gente às vezes quer mudança, mas não quer mudar o que a gente já sabe fazer, porque aprender a fazer de uma forma diferente dá trabalho, né? Envolve esse exercício de humildade, envolve essa necessidade de ter que perguntar, envolve essa necessidade de ter que se envolver, envolve essa necessidade da gente ter que fazer algo que a gente não sabe, e todo novo ele cria uma certa resistência. A gente não quer mudar, porque o ser humano, por natureza, gosta de continuar fazendo o que ele sabe fazer bem. E você sabia muito bem estudar para a prova subjetiva, precisava afiar o machado na objetiva, né? Sim, exatamente. Você comentou algumas aulas, né, e que te ajudaram em termos emocionais, o controle emocional e tal. Você lembra de algum específico? Eu vou te apertar aqui agora. Cara, uma que chamou a atenção eu posso aqui. colar? Eu posso Pode, colar? claro. Pega o caderninho aí. Eu sou organizada, tá vendo aqui, ó, tá tudo anotado. Esse é o caderninho do método, das aulas. Do método, tá tudo aqui. Eu fiz. Olha aí, ó, você que está estudando e que é meu aluno e tá vendo esse estudo de caso da Thaís, anota, faz o caderno igual ela tá fazendo.
eu fiz e olhei muito na segunda fase, porque é o que eu falei, eu acho que a parte emocional, além daquilo que eu já falei, mas foi muito importante. Então, eu olhava aqui, ó, tá escrito aqui, me permitir mudar o jeito que estava estudando. Eu anotava tudo, porque eu Uau. achava importante, assim, sabe, voltar nisso aqui. Eu sempre lia, todo final de dia eu lia o que eu já tinha falado. É a revisão do método, então. Eu sempre fazia. Muito bom. Controlar a ansiedade. Deixa eu olhar aqui. A que eu mais gostei, se eu não me engano, de parte objetiva foi a da verticalização do digital. Achei incrível, Uhum. porque eu já imaginava, mas eu não sabia como fazer. E a parte a parte emocional foi saiba acionar seus botões motivacionais. É o nome da aula. Legal. O que te inspira, o que te dá a sensação de que você vai almejar e atingir seu cargo. E aí, lista de vitórias. Até há pouco tempo, aqui é meu quarto tá uma zona, porque eu tô de férias, mas tava aqui. Não faz Aqui no... mal. Mostra pra gente, mostra pra gente. Não tá, mas não tá mais, eu não sei onde foi Tirou. parar. Eu imprimi assim também, ó. Aí eu Uhum. imprimi a lista de vitórias que você. Aquele quadrinho, e Sim. escrevi. Deve estar perdido por aqui em algum lugar. E eu escrevi tudo, assim. Eu fiz uma de objetivos profissionais que eu já tinha atingido Uhum. e outra emocional, porque eu acho que eu até vi um estudo de caso que o menino, eu não lembro o nome dele, mas falava assim: não existe não existe duas vidas, né? Existe mais de uma, a vida é uma só e você tem Papéis. vários espectros, né? E aí e é muito isso. Eu fiz de conquistas tanto emocionais quanto profissionais. E aí eu li, essa frase para mim fez muito sentido também. A minha posse depende de uma série de vitórias anteriores que você precisa lembrar e comemorá-las. Então eu lia isso para mim o tempo inteiro, porque a minha maior dificuldade era acreditar no meu conteúdo e naquilo que eu era capaz. Era basicamente isso. Eu chegava na véspera da prova e falava: eu não sei nada, como que eu cheguei aqui, eu não sei. Até na prova oral aconteceu isso, tipo, ferrou, eu vou ser reprovada agora. Então, esses botões, essas frases, eu levava esse caderno comigo sempre. Então, por isso até que ele tá fácil aqui de achar. E eu lia isso muito, porque eu achei muito importante, assim, você parar e olhar cada passo que você deu para estar aqui. E cada passo é importante. Não dá para você achar que só a conquista de passar na defensoria pública foi importante. Não, para eu chegar ali, muita coisa aconteceu. Então, eu achei essa aula incrível e vi mais de uma vez, inclusive. Vi Muito os bom. filmes, que eu adoro os filmes, eu já tinha visto, mas eu sempre quando eu posso e eu sinto a necessidade, eu vejo os filmes indicados e, enfim. Nossa, teve um que eu vi agora que tá muito bom. Chama. Ai, meu Deus, eu vi agora nas férias. Eu vou lembrar aqui. É de um rapaz que jogava. Gente, a gente tá falando sobre uma das aulas do curso e a dica é: vejam coisas que motivam você. Não. Condicione a sua mente. As pessoas ficam, porque eu vou contratar um coach, porque ele vai me motivar. Eu não motivo ninguém, né, Thaís? Eu Não, ensino você a se automotivar, porque a motivação vem interna, vem disso que ela tá falando. Aprende, pega o teu caderno, que eu já começo a fazer agora um caderninho igual que ela faz aí. Anota o que te motiva, começa a se auto-perceber. Pô, eu gosto de ver filme assim, eu gosto de estar com tal pessoa, eu gosto de ir para tal lugar, eu gosto de fazer exercício, eu não sei o que você gosta. Mas se sim. você não para perceber quais são as coisas que te fazem querer estudar mais, né? Que te fazem se sentir capaz, que te fazem acreditar que você está no caminho certo, então as pequenas vitórias, né, como ela falou, a lista de vitórias. Olha que a gente acabou de passar duas técnicas do curso, se você não percebeu isso, mas são duas técnicas do curso que você pode aplicar para se automotivar. E ver filme é uma coisa que eu sei que está na rotina do concurseiro, até para dar aquela desligada. Sim. Então, acho que eu boto uma lista, inclusive, né, de uns filmes lá e tal. Eu tenho aqui o que eu mais gosto, A Procura da Felicidade, que eu amo esse filme, eu acho incrível. Eu sempre vejo quando eu posso. E Teoria de Tudo também, que eu adoro, eu já tinha visto e eu usei realmente. É porque, assim, antes da aula, eu até fazia. Você tem. Assim, óbvio que a gente melhora muitas coisas com a aula, assim, sabe? Com as aulas. Pelo menos eu percebi que eu fazia, mas eu não tinha noção. Era viver no automático, né? Eu via os filmes, mas eu não percebia que aquele filme me ajudava a ter uma semana melhor. E aí, quando eu vi a aula, eu falei, faz sentido. Essa música, tem música também, né? Essa música, eu sou mais... eu gosto de música, mas eu prefiro filme e tal. Então, até isso
falei, eu prefiro filme, eu prefiro música. Até isso você vive um pouco no automático. Eu, pelo menos, vivia no automático. Então, entender isso. Tal filme me faz estudar mais, ou enfim, tal filme me deixa melhor, porque é isso, né? Você estuda mais porque você está bem, você está motivado. E eu percebi isso, que eu podia me motivar todos os dias. E essa aula foi, para mim, essencial. Que bacana. E deixa eu logo lhe parabenizar, porque não só você está compartilhando isso para alunos, não alunos, enfim, para quem está vendo esse nosso estudo de caso, para que a pessoa comece a perceber que isso não é conto da carochinha, isso tem informação científica. Só que para você adquirir os benefícios que essas técnicas vão trazer para a sua vida, para os seus estudos, para fazer você estudar mais e mais feliz, antes de tudo você precisa se desarmar. E se você percebe a fala da Thaís aqui, você que está assistindo em casa, você deve ter já pelo menos contado, eu contei 3 vezes, como ela falou, eu me desarmei. Eu abri minha mente, eu abri minha cabeça para buscar e receber a ajuda daquele conteúdo que estava ali dentro do curso, do método, enfim, para ouvir as outras pessoas. Ou seja, se você não der esse passo na sua vida, muito provavelmente, a gente não está dizendo, né, Thaís, você não vai passar, mas vai se tornar muito mais complicado, muito mais difícil, porque a ajuda ela existe, o método está comprovado, a gente está com mais um aluno aqui de caso, estudo de caso, falando da experiência dela, e eu acho importante você estar mostrando cada detalhe da sua jornada, porque tudo contou no final, né? São pequenas coisinhas que agregando fizeram com que você fosse crescendo emocionalmente e também nos estudos. Eu pensei em falar aqui, né, um pouco, porque a gente estudar, todo mundo sabe que precisa, né? Sentar a bunda, estudar, enfim, o horário que você se comprometer, porque ainda tem esse mito, tem que estudar 14 horas por dia. Não necessariamente. Eu trabalhei durante um tempo, as pessoas acham também, minha mãe é juíza, aí você pode ficar tranquila em casa. Não foi bem assim aqui em casa. Eu trabalhei durante a EMERD, que era bem puxado, percebi qual eram as prioridades para mim. Desculpa. Percebi o que era prioridade para mim e tudo mais. Então, aí eu fiz uma poupança, parei de trabalhar para poder... Acho que você também comenta isso, que é você romper a ponte. Eu não lembro direito a metáfora. Queimar os navios. E aí foi mais ou menos isso. Eu não conhecia você na época, mas foi mais ou menos isso que eu fiz. Fiz uma poupança para poder conseguir pagar cursos e tudo mais. E eu fui de cabeça. Então, assim, eu sei que tem gente que trabalha, o que é normal, o que não pode ser. Tem muita gente, nossa, eu trabalho. Não, é normal trabalhar, enfim, o que te sustenta e tudo mais. Então, tem esse mito de que precisa estudar muito, mas acho que tem que ser exatamente aquilo. Você tem que se dedicar, né? Se 4, 8, 12 horas vai depender de você no seu dia. Todo mundo sabe que precisa estudar, todo mundo sabe que precisa sentar a bunda e ler o caderno. Agora, emocionalmente, como que me ajudou, eu acho que foi o fundamental, assim, sabe? Foi Mas eu só quero fazer esse reconhecimento público, né, Thaís? Só para que quem está assistindo a gente entenda. Se você não tivesse dado esse passo tão importante de se abrir para essa informação e testar, porque às vezes a gente tem esses preconceitos, né? Não é só o concurseiro, o ser humano de vida geral. Quando ele tem uma resistência com alguma coisa, né, e fala assim, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí não vai me ajudar a passar no concurso. Ele nem se deu o benefício da dúvida. Sim. Se deu o benefício da dúvida, de testar aquilo. Porque se eu estou ensinando, eu trouxe de algum lugar, né? Eu não coloco absolutamente nada dentro do curso para fazer você perder tempo. Muito pelo contrário, eu valorizo muito o tempo do estudante, porque eu sei o quanto é precioso cada minuto que você está ali. Agora, se você não se abre, se você não, pelo menos, testa para ver se aquilo funciona e começa a se perceber, nossa, eu saí bem motivado desse. Lembrei do nome do outro filme, Brian Banks. Não vi esse não. Anota esse aí. Aqui no meu caderno. Anota para o final de semana, né? Amanhã já tem uma programação. Não vou dar spoiler não, só vou contextualizar. Mas tem a ver, inclusive, com justiça, né? É um rapaz que é jogador de futebol, ele é acusado justamente de um crime, é preso. E é baseado em fatos reais, que são os melhores. Nossa, legal. Incríveis. Eu vi agora, tem 2 semanas, e é incrível como eu ensino isso, e eu estava assistindo, já saí assim do avião. Nossa, eu preciso falar isso para os alunos, vou atualizar a lista lá dos filmes, vou recomendar. É muito bom, muito boa a lista. Eu adorei, pelo menos. Bacana. Teve mais alguma aulinha aí? Quer dar outra pescada aí no caderno? Que eu tô achando... deixa eu ver.
Tem muita Tô coisa. achando que tá rendendo, eu acho que a gente vai acabar explorando bastante aqui as técnicas que tem lá no rock. Deixa eu dar uma olhada aqui. E esse Não livro, sei se foi aula, mas é porque eu anoto tudo. Mas vamos. Bom, esquecer a perfeição também foi uma coisa muito importante. Que é um trabalho, basicamente, de novo, de se desarmar. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu queria fazer tudo no caderno mais perfeito. Aquele tópico tinha que ser o mais perfeito, porque eu achava que não estava suficiente aquele caderno, enfim, aquele resumo. Eu achava que tinha uma coisa muito boa naquele outro livro. E largar a perfeição foi difícil também. Uma das coisas o que você famoso fala. feito melhor que perfeito, né? Eu achei incrível. Vamos ver aqui. Muitas coisas. Eu olhei ontem para poder falar hoje. Revelando seus pontos fortes e fracos, que não tem muito a ver só com o emocional, né? É assim, é uma aula que você ensina os níveis e tudo mais. Eu achei muito importante ter mais clareza sobre exatamente onde você está. A gente já falou um pouco sobre isso. O que mais? Perfil de comportamento. Eu achei isso incrível. Porque você sabe como você é, mas você não tem noção de como isso afeta no seu estudo. Eu achei muito legal, eu fiz, até vai estar aqui, ó. Gente, eu sou CDF mesmo, porque eu imprimo. Muito Aí eu bom! fiz aqui, Que legal. eu achei legal também. Acho que é Muito. isso, mas tem muitas coisas, porque o que acontece? Isso tudo, as primeiras aulas eu acabei vendo, anotando. As outras, eu vou rever de novo, porque eu vi, mas eu já estava na segunda fase, então eu vi meio acompanhando, né? 30 minutinhos eu parava, via e voltava a estudar. O que é super possível, só que eu não me dediquei. Nesse momento eu estava me dedicando para o curso, então eu fiz caderninho, imprimia. Então Bacana. tem uma parte que eu... Então, o lance de você assistir o curso e caminhar para os seus estudos é absolutamente possível, né? Não impacta. Eu fiquei meio... Eu comprei a turma numa quarta, não lembro direito. Na sexta saiu o edital da Defensoria São Paulo, que eu não sabia ainda se eu ia fazer. Aí eu falei, mas eu comprei o curso, como é que eu vou estudar por um edital aberto se eu comprei um curso que é para eu parar e analisar tudo e para poder ajeitar meu estudo? Como que eu vou fazer isso? Aí você fala, é um pouco mais difícil, porque querendo ou não, é como trocar, usa essa analogia, trocar a roda com o carro andando. Mas foi muito possível. O que eu fiz? Eu chegava na biblioteca, eu estudei muito em biblioteca, eu tenho meu cantinho de estudo, mas eu gostava muito lá do centro. E aí eu chegava e me comprometia a ver a aula que estava liberada. Normalmente as aulas duram 30 minutos, isso é, assim, maravilhoso, porque se fosse mais que isso também não dá para você conciliar. Videoaula, por exemplo, que tinha algumas coisas bem específicas que eu tinha que ver, né, da segunda fase, com o curso. Então, eu chegava na biblioteca, a primeira coisa que eu fazia era o curso, anotava, via o que eu podia usar também para o meu estudo da segunda fase e ia. Foi totalmente possível. Obviamente, eu quero voltar e ver, porque, como eu disse, é uma coisa você parar e só fazer isso, né? Aproveitar, extrair 100%. Outra coisa é ir junto, mas eu aproveitei muitas coisas. Foi super possível. Você acabou de dar uma super dica, viu? Porque isso também é algo que o aluno às vezes se preocupa, principalmente quando ele entra, porque ele acha que vai tomar o tempo todo dele, que ele não vai mais poder estudar, que ele tem que fazer uma coisa só. E, na verdade, o que a gente quer, e até a própria didática, a estratégia do curso ser liberado semanalmente, é para justamente permitir que ele continue estudando, caso ele já esteja estudando, ou que ele dê início aos estudos, mas de uma forma organizada, ordenada, né? Sim. De uma forma que vai trazer os resultados. Então, que bom saber que não só você estava num momento de muita pressão, com o edital aberto, prova com um mês só faltando, deu conta de fazer as duas coisas, ou seja, trocou os 4 pneus aí, né, com o carro andando e conquistou sua aprovação. E vou ser sincera, no primeiro momento que eu me inscrevi, eu estava dando mais enfoque no curso mesmo, no Rock Checkmate. Eu estudei para a defensoria, obviamente, aplicando já o método, algumas técnicas, porque eu não consegui ver todas a tempo, mas eu estava dando, tanto é que fiz caderno, imprimia, assim, eu estava dando bastante importância, porque a Defensoria de São Paulo era um concurso que eu queria, mas
eu falava, bom, eu acabei de vir de uma reprovação, eu preciso organizar meu estudo. Então, eu estava dando, assim, mais ênfase nisso, mas totalmente conciliável. Eu estudava, via as aulas e já aplicava no estudo da reta final do edital, do pós-edital. Então, é Bacana. importante isso E também. só para deixar você com essa dica, quando você parar para rever o curso, você vai inclusive parar para analisar e achar algumas coisinhas que talvez você ainda não esteja fazendo. Porque você já está num outro momento, você já é uma outra Thaís, já está Sim. numa outra circunstância. Não sei exatamente se você vai continuar estudando para outros concursos, talvez sim, talvez não, mas o fato é como você falou, né? A gente aqui busca tá sempre melhorando e a gente vai regravar essas aulas, né? Eu já vou antecipar para você, a gente vai liberar um novo curso, a ideia é melhorar ainda mais dentro do que for possível. E como é que você está se sentindo agora, né? Conta o nosso resultado aí, que eu acho que tá todo mundo, tá, mas e aí, passou, não passou? Como é que tá a situação? E qual Tá foi o certo. resultado aí? Não, ainda não sou, mas estou aprovada na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Vou tomar posse agora em março. Estou muito feliz porque é uma instituição que eu amo, que eu fiz, como eu acho que eu já falei também, fiz estágio, basicamente os 2 anos que eu me propus a fazer foi na Defensoria. Fui muito feliz na instituição. Eu moro no Rio, mas vou me mudar para São Paulo. Tenho ainda um pouco de, não medo, mas assim, tô ansiosa para as mudanças, né? Um novo estado, mas é para fazer aquilo que eu sempre quis fazer, então eu tô indo exatamente, coração aberto, para me doar 100% para a população, porque, enfim, São Paulo, ainda mais São Paulo, que a defensoria é muito nova, mas é muito atuante. Eles têm muitos casos no STJ, conseguem reverter jurisprudência, assim, com muita luta, com muito combate, né? Então, eu estou muito feliz. Assim, ainda está caindo as fichas aos poucos, mas assim, é indescritível. Todo mundo fala, né? Não, você vai chegar lá, vai valer a pena. E eu achava que era tipo papo, nossa, vai valer a pena. Você fica estudando igual uma maluca, abdica, não tem como. Ainda que você tente equilibrar, abdica de muita coisa. É muito show que você deixa de ir, é muito aniversário que você deixa de ir, tudo, né? Viagens, fica o tempo inteiro estudando. A prioridade é o estudo, tem que ser mesmo. E aí, quando veio a notícia, realmente vale a pena. É uma sensação que quero que todo mundo que esteja me assistindo passe, porque é uma coisa incrível, incrível. É muito, muito legal mesmo. Uau, 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 parabéns. Você tá assim, nossa, é um super exemplo. Eu acho que todo mundo que está ouvindo você falar já deve estar muito inspirado, querendo cair em cima dos livros e com a mente aberta, por favor, né, Thaís? Abra a Sim, mente, façam as tarefas do curso, não sim, é bobeira, tudo ali foi pensado, estudado, sim. né, comprovado para te ajudar na jornada. E meus parabéns, viu? Demais, você vai ter um futuro brilhante, está começando, vai começar a carreira agora, né? E como eu te disse até no começo, nos bastidores eu conversava com você e falava, cara, é um dos concursos que se eu pudesse, né, voltar a estudar, acho que ainda mais, eu estou muito enferrujado, minha fase já passou, seria fazer uma defensoria. Eu acho que é um papel fundamental na sociedade, eu acho que a ajuda que você vai poder prestar com o seu trabalho, sendo remunerada por isso e fazendo o que você gosta, né, dentro do âmbito jurídico, você provavelmente vai se realizar muito também, né? Receber o feedback que eu acho que é um pouco do que você está me dando para a nossa comunidade, né? Dando para quem está assistindo. Você vai receber do jurisdicionado do seu cliente quando você estiver ali defendendo e ele vai lá, né? Poxa, doutora, muito obrigado, a senhora reverteu aquela situação, conseguiu essa situação para mim que eu estava achando que eu nem tinha direito, né? Às vezes a própria ignorância da população, só de orientar, né? Só de Sim. explicar, vai estar dentro do seu dia a dia. Vai ser, eu tenho certeza que você vai se satisfazer muito na Assim, sua carreira, meus quero parabéns. muito isso e eu espero muito isso, porque a população precisa mais do que nunca. Então, eu estou muito pronta, não, mas preparada para aprender muito ainda, né? Porque é uma troca. A vida Sim. sempre é uma troca. Então, estou querendo. Bom, que Para bom que a ontem. gente está trocando aqui. Obrigado mesmo. Só Nada. para a gente terminar, Uhum. deixa uma mensagem para quem está vendo esse estudo de caso, para quem está vendo esse vídeo. O que você pode dizer para o pessoal que está estudando, que está aí na batalha? Cara, eu pensei muito numa mensagem
na verdade, eu pensei em alguns aspectos, né? A primeira é que as pessoas julgam muito, né? Eu sou filha de uma mãe concursada, mas eu já existia quando a minha mãe passou no concurso. Então, a minha mãe era professora de CIEP, que é a escola pública aqui no Rio de Janeiro, e ela parou para estudar. Ela já era formada em Direito e parou para estudar para a magistratura há 30 anos atrás. Não, 30 não, porque eu não tenho, mas 25 anos atrás, mais ou menos. Já tinha eu e minha irmã. Então, tem muita gente que está nessa situação, né? Com filha, com filho. E, cara, as pessoas se julgam muito, se culpam muito por não estar com filho, por estar... Mas, na verdade, o que fica... Óbvio que não ter o tempo com a mãe, com o pai, tem os seus traumas, mas, assim, eu acho que o mais fica é o lado positivo. Eu li isso no Instagram e eu achei muito importante, porque tem muita mãe e pai que faz o seu curso e é essencial você pensar no lado positivo também, porque a culpa vem, é um sentimento ruim, mas ela vem de estar ali estudando. Chega do trabalho e já vai estudar. A minha mãe trancava a porta, a minha irmã batia para ela abrir e ela não abria. Mas assim, hoje, cara, eu passei na defensoria pública, sou defensora, assim, me espelhando muito na minha mãe. Então, eu acho que o lado positivo é maior do que o negativo, porque tudo na vida tem os seus dois lados. Essa é a primeira mensagem que eu acho importantíssima passar, principalmente para as mulheres que, enfim, têm dupla jornada, tripla, quádrupla, e eu achei importante. E a segunda é que vai bater os momentos de desespero, vão bater os momentos de desespero, vão bater os momentos de eu não sou capaz, e aí entra a parte que eu falei do emocional, de ter as frases aqui. Aqui tem um quadro que é onde eu escrevia. Aqui no cantinho ficavam as frases motivacionais, porque é o tempo inteiro, você tem que estar vigilante no seu lado, na sua saúde mental, no seu estado não só físico como emocional. Vale cada segundo, cada momento que você estudou. Assim, eu tô falando porque é verdade, vai valer. Eu espero que todo mundo chegue lá, porque todo mundo é merecedor, se faz por onde, se desarma e tenta o novo, tenta mudar. Eu acho que todo mundo tem que chegar lá e conquistar aquilo que almeja. Então, sigam firmes, porque vai chegar o momento, tenho certeza. Uau! Isso. Muito bom, muito bom, muito bom, doutora. Meus parabéns novamente. Parabéns para sua mãe. Eu acho que você trouxe uma perspectiva fantástica, né? Que realmente parece que a gente só enxerga muitas vezes o negativo, mas tenho certeza que esse exemplo dela, da tua mãe, foi o que fez, inclusive, você, né? Eu Se escolher, tornar sim. professora, né? E às vezes a gente quer ensinar pela palavra, mas é mais fácil ensinar pelo exemplo, né? Pelo Ela exemplo, foi lá exatamente. e mostrou para vocês, né, que se constrói muita coisa pelo estudo. O estudo está Sim, aí para quem quer, indiferente de classe, de raça, de sexo. Basta querer, basta ir atrás, correr atrás, que tudo é possível. Então, sim. meu muito obrigado agora, né, pelo seu tempo. Obrigada a você por me permitir falar um pouquinho aqui. Eu sou um pouco prolixa, eu falo muito, mas espero que tenha passado a mensagem para todo mundo aí. Com certeza passou. Vai servir de inspiração para muito concurseiro. E, de novo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi fantástico. Eu espero que você tenha gostado Eu também. adorei, foi ótimo. Espero ajudar aí nas próximas. Joga, bacana. Muito obrigado, Thaís, pelo seu tempo. A gente se vê, então. Para você que está assistindo a gente, se quiser também, manda uma mensagem, manda um e-mail. Eu quero falar com a Thaís, eu adorei o depoimento dela. Eu vou pedir permissão para ela. Se ela liberar, eu faço Tranquilo. contato para que Passo você meu tenha arroba. o arroba. Bacana. E até o próximo estudo de caso. Um abraço, Thaís. Obrigado. Tchau, Roberto. Um beijo. Nossa, muito